Começando mais um Falha de Cobertura e Libertadores não é Taça Guanabara. O Fluminense passa, mas o Flamengo fica e não vai ter Fla-Flu nas quartas. E o Atlético Paranaense, mesmo respirando normalmente a nível do mar, não passa pelo Bolívar. O Internacional de Porto Alegre sofre classificação inesperada e a torcida se desespera. E no Allianz Parque, o Atlético Mineiro de Paulinho mostra que não é mais dependente do atleta Hulk para perder gols e fica pelo caminho. Professor Serginho da Pereira Nunes, começando mais um Falha de Cobertura. Serginho da Pereira Nunes. Professor. Com certeza, boa noite, craque Daniel. E o Hulk, Daniel, ele pediu um pênalti para ter a oportunidade de desperdiçar mais uma cobrança decisiva, Daniel. Mas não precisou! Palmeiras nas quartas de final! Craque Daniel. Nunca provaram nada contra mim e nem vão provar. Palmeiras 0, Atlético Mineiro 0. Partida, Serginho, que começou atrasada porque um bandeirinha passou mal antes do jogo, um auxiliar. O técnico Abel e o Hulk prontamente se ofereceram para substituir o Bandeira, mas a Conmebol achou melhor os dois continuarem apitando a partida, assim como eles vinham fazendo durante todas as competições. Exatamente. O que acabou acontecendo também foi que o quarto árbitro ele teve que bandeirar, né? E isso prejudicou o Palmeiras. Prejudicou porque o Palmeiras sentiu muito a falta desse profissional ali na beira do campo para ser xingado pelo técnico Abel, Daniel. Técnico Abel que precisou, ele não tinha quem xingar. Ele ficou sem saber o que fazer. Exatamente. Ele ficou totalmente perdido, então ele precisou chamar alguém do banco. E eu acho que sobrou ali pro jovem Hendrick, pro jovem Hendrick ficar passando ali e ele poder ficar xingando o jovem Hendrick ali. Pra ele poder voltar pra normalidade dele. Infelizmente, o garoto inexperiente... Não está acostumado com essa função. Exatamente, não foi bem nessa função e acabou sendo expulso. O Abel Ferreira, que sempre faz questão, né, de lembrar do lema pelo qual ele rege a carreira dele, que é cabeça fria, coração quente, gastrite nervosa, hipertensão, pênis flácido, bruxismo, estafa mental e alma perturbada. Com certeza. Abel aí que vem poupando titulares no Campeonato Brasileiro para Libertadores. Ele poupou, inclusive, na Copa do Brasil para poder jogar Libertadores. E ele já cogita até mesmo agora começar a poupar titulares na própria Libertadores, Daniel, para poder jogar Libertadores seguinte. Sem dúvida, o técnico Abel Ferreira foi ao lado de Givanildo Hulk. São sempre os dois aí os grandes personagens desse confronto, dessa vez não foi diferente. O Hulk que emocionou a todos com a demonstração de amor pela família, né? Demonstrando que ele usa uma foto dos filhos dele e de sua ex-prima e atual esposa na caneleira, Serginho, um lugar estratégico ali, onde ele recebe durante o jogo inúmeros chutes, né? Carrinhos e cusparadas o tempo inteiro. Então, uma homenagem muito bonita. Exatamente. O Atlético até, Daniel, que tocou bastante a bola nesse jogo, mas acontece que o time do Atlético ele tem um conceito de passe, que é você dar o passe contra seu companheiro. Ele não é nunca um passe a favor. Então, às vezes, é um passe que às vezes seu companheiro está um pouquinho ali na frente, o que ele faz? Ele dá um bico. Ele dá um chute forte, ele joga a bola para você tentar matar, às vezes com o ombro. Destaque! Não teria um outro destaque para eu fazer que não fosse o cabelo do goleiro Ederson, do Atlético Mineiro, que é um cabelo tatuado, Daniel. Ele simplesmente tatuou um cabelo na cabeça, Daniel. Não é implante. Não é implante. E também não é remedinho de spray. Porque o implante também cai, né? O implante cai. E a tatuagem é eterna. E o goleiro Ederson, inteligentemente, passou a máquina no cabelo e depois tatuou um cabelo. Interessante. Agora, o meu destaque, Serginho... Isso tem que ser destacado. Foi o atleta também do Atlético Mineiro, o ex-atleta, na verdade, o ex-zagueiro Hever. Para quem estranhou ver o Hever entre os jogadores do Atlético, eu explico aqui a situação, que é isso mesmo. Ele acorda toda manhã, bota um colete que ele mesmo comprou na loja e entra no clube.
Já tentaram avisar ele, né, que ele já se aposentou, que ele não precisa disso, que ele não precisa ir, que ele nem pode ir, mas ele não aceita. Ele continua indo, ele conhece o código da entrada, então o clube não tendo o que fazer, não tendo alternativa, também acabou entendendo o lado humano desse atleta, deixa ele ficar com o grupo, ele é muito querido, né? O grupo gosta muito dele, ele leva sempre um baralho, né? O Filipão já foi avisado dessa situação e se emocionou com a história de vida desse atleta e já está avisado que não pode escalar. Então, um atleta que está ali só para curtir ali esses momentos com os companheiros. Momentos que acabaram porque o Atlético foi eliminado. Porque o problema da gestão do Atlético Mineiro, inclusive na crise com o técnico anterior, depois da demissão do técnico D, foi ter deixado a porta do CT aberta, que esse é um problema. Você vê que é um problema que acontece com o Hever, que a porta do CT fica aberta, pode entrar a qualquer momento, e foi exatamente isso que aconteceu com o Filipão. Primeiro idoso que passou ali na frente para perguntar o que estava acontecendo, quem eram aquelas pessoas, agora está aí treinando a equipe. Que é o Felipe Scolari. Exatamente. Que estava desaparecido lá do Paraná. Olha o tanto que ele andou. Realmente, quem sofre é a família, né? Quem acaba sofrendo a família, a criançada pergunta, cadê vovô? E às vezes vai saber pelo jornal. Ninguém sabe responder, liga a televisão, tá vovô. Gritando instruções sem sentido nenhum na beira do gramado, sendo eliminado, tomando cusparada no Allianz Parque. Aí ganha jogo que não tá valendo nada. Não, a família tem desespero. Internacional 9, River Plate 8. Tive medo dessa partida não acabar. Isso pra televisão, um desespero. Né? Um desespero, exatamente. Já tava ali próximo de 3 horas da manhã. Tela quente já. O rapaz da programação com um dedo no botão para soltar um Robocop e não consegue. Agora, me preocupou, no final dessas 6 horas aí de futebol, a classificação do Inter. Me preocupou porque a classificação do Inter preocupa a torcida, Daniel. Por quê? Porque a torcida do Internacional, ela tinha certeza da eliminação, Daniel. Ela, inclusive, hoje, aí é onde eu quero acalmar essa torcida. Ela já estava mentalmente setada. Exatamente. E uma eliminação que não aconteceu. Mas eu tenho certeza, isso eu quero deixar bem tranquila a equipe aqui, e a torcida do Inter, que a equipe do Inter tem tudo para ser eliminada e voltar aos eixos na próxima fase. Trazendo aí a paz que seu torcedor tanto merece. O Internacional hoje, com o plantel que tem total capacidade para ser eliminado por qualquer adversário do cenário sul-americano. Com certeza. Inclusive, só fazendo um registro aqui, no decorrer da partida, quando eu estava no pênalti, eu fiz uma ligação para um amigo meu, que é um improvisador, um palhaço improvisador, o rapaz chamado Marcão, e eu falei, e aí? Uma mensagem rápida. E ele respondeu, estou passando mal. Atlético Paranaense 4, Bolívar 5. Acompanhou também essa partida, Serginho? Acompanha essa partida do Atlético Paranaense, mas só no dia seguinte. Agora eu tenho que dizer o seguinte, mesmo com a eliminação aí do Atlético Paranaense, eu tenho que fazer um destaque pro atleta Vidal, Daniel. Mas você gostou dessa contratação? Você acha que estava faltando um atleta desse nível para desagregar esse elenco do Atlético? Com certeza. Inclusive o Vidal, ele já desagregou o elenco nas principais equipes da Europa. E agora no Furacão, ele tem tudo para desagregar, só que com muito mais experiência. Fluminense Seniors 2, Argentino Júnior 0. Fluminense segue vivo na Libertadores e o freelancer Fernando Diniz continua acumulando jobs, Serginho. Então, complementando a renda dele como treinador do Fluminense e treinador da seleção brasileira, tem tudo para fazer um grande ano, a não ser que faça um ano desastroso. A seleção brasileira, inclusive, que agora está contratando por obra, Daniel. Daqui a pouco a gente pode ver um Fernando Diniz no jogo agora, mas no próximo jogo... Já é um Wagner Mancini. Olímpia 3, Flamengo 1. Serginho, a partida é uma das partidas mais enlouquecedoras dos últimos anos. E como disse o Gabigol depois do jogo em entrevista, agora é fácil apontar os erros. Exatamente. Realmente é muito fácil. Muito fácil. O Gabigol estava certíssimo aí, é muito fácil. Só eu tenho uns 40 erros aí do time do Flamengo. É difícil apontar as virtudes, né? Isso é difícil. Isso aí a gente não consegue apontar aí já é mais complicado. Faltou, será, Serginho, um preparador físico dando soco em jogador nesse jogo? Com certeza. Com certeza faltou. O novo preparador físico, inclusive, o Nicolai Maldana, decepcionou em relação a isso. Porque esse profissional ele foi selecionado depois dele viralizar
com vídeos do seu antigo clube e ele levando os atletas no deserto para poder dar martelada em pedra, Daniel. O Marcos Braz falou, é ele. Aí você levou ele para dentro do clube, ele não socou ninguém, Daniel. Não, e o problema, Serginho, é isso, aquela coisa, ele faz o uso do martelo, do jogador da martelada em pedra, mas depois quando o atleta entra em campo, não pode entrar em campo com o martelo. Já pôde. Não pode mais. Libertadores não pode mais. Não pode entrar com a pedra para dar uma... Então o jogador não executa o que ele treinou. E o treinamento é jogado fora. Então você vê um Flamengo hoje, sem martelo, sem pedra, um time completamente perdido em campo. Não sabia como agredir a equipe do Olímpia. Agora, eliminação, Flamengo eliminado, bem eliminado, sem discussão nenhuma, poderia pelo menos aproveitar a saída ao Paraguai para fazer compras, comprar uns reforços com preços mais interessantes. O Botafogo, por exemplo, no Paraguai, adquiriu o atleta Mirim Segovinha. Que estava barato e vem trazendo grandes alegrias ao Botafogo. Com certeza. Agora, também não podemos deixar de lembrar que foi numa ida dessa do Flamengo ao Paraguai que ele comprou o craque Everton Cebolinha, tá, achando que era um Super Nintendo. E quando o Flamengo abriu a caixa do Cebolinha já aqui no Rio de Janeiro, era um bloco de tijolo dentro. Que isso é o golpe mais antigo que tem. E um bloco de tijolo que só dribla para trás. Exatamente. Esse é o problema. Agora, próximo confronto do Flamengo vai ser pelo Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, no aguardado confronto, no aguardado reencontro de Davi Luiz e Rames Rodrigues, que não se enfrentavam desde quando o Brasil eliminou a Colômbia na Copa de 2014. E o Davi Luiz prestou uma linda homenagem, né, ao colombiano, apontando, aplaudindo e cuspindo no atleta, enquanto ele chorava copiosamente. Uma das lições mais bonitas do esporte mundial. Infelizmente, ninguém entendeu o significado dessa lição. Exatamente. E foi divulgado pela diretoria do São Paulo Futebol Clube que o jogador Rames aparecerá como garoto propaganda da loja online do São Paulo, numa belíssima linha de camisetas, copos plásticos. Muito cedo. Copos plásticos, bonés de plástico, cadernos de plástico e simplesmente pedaços de plástico, Serginho. Mas, Serginho, como que está fisicamente e tecnicamente o atleta Rames? Você acredita que ele tem condições de ganhar a posição do Wellington Rato nesse time do São Paulo? Muito difícil, muito difícil. Eu acho que James Rodrigues, mesmo entrando em forma aí, deve ser banco de Wellington Rato. Inclusive, ele deve ser banco com o Wellington Rato já nessa partida agora contra o Corinthians, pela Copa do Brasil. Corinthians, inclusive, que está muito animado, porque o joelho de Renato Augusto treinou ontem. O joelho do Renato Augusto treinou ontem e já está à disposição para esse jogo. O joelho do Renato Augusto, que foi encontrado boiando na piscina de hidroginástica, felizmente foi localizado a tempo. Reanimado, já com eletrochoques e já colocado na sessão de fisioterapia do clube e está motivado para essa partida, Serginho. Futebol internacional! Serginho, o Paris Saint-Germain comunicou ao Neymar que ele está fora dos planos do clube. Duro golpe nos planos do pai do Neymar, Serginho. Com certeza. E com o Neymar, cara, Daniel, fora dos planos do PSG... Livre no mercado... Eu sou obrigado a fazer um questionamento. Não. Eu preciso fazer esse questionamento. Não, nem todo mundo sabe o que fazer, fica repetitivo isso. Não é repetitivo. Eu sei que você vai falar. Não, pra quê? Não precisa, não. Tweet do dia! Tweet do dia, separamos 2 tweets aqui perturbadores. O primeiro Não, Serginho, não vai ter. Nesse programa não vai ter questionamento. É um questionamento importante. Eu sei o que é que você vai falar, todo mundo sabe o que você vai falar, Serginho. Não sabe o que eu vou falar. Não, já acaba que vira uma palhaçada, Serginho, esse programa é sério. Coisas sérias aconteceram nessa rodada, Serginho. O Neymar tá livre. Eu sei que o Neymar tá livre, mas o Neymar tá triste, o pai do Neymar tá triste. Tem uma torcida que precisa. Padrasto do Neymar tá triste. Não precisa, ninguém precisa. O tweet aqui de Arthur Costa é o seguinte, informação, ele diz. O técnico Jorge Sampaoli não tem amigos. Ninguém gosta dele. O mesmo foi flagrado com o celular na mão, esperando um convite para tomar cerveja depois do expediente e ninguém o procura. Isso é sério, isso é realmente uma informação que vem trazendo dos bastidores do Flamengo. Pessoa próxima de dentro do clube confirma que isso acontece
diariamente. Somos todos um pouco São Paulo, né, gente? Com certeza. Gostaria de fazer 2 anúncios que são de interesse muito maior do público, que é o seguinte. Vai ter, nessa temporada, Troféu Lucas Mugni, versão Libertadores da América. Então, no nosso site, em breve, tvquase.com, você vai lá para votar. E outra coisa que vai ter, a volta dos piores times de todos os tempos. Vamos ter a pior seleção brasileira de todos os tempos. Então você pode votar em um jogador de cada posição, desde que em algum momento ele já tenha sido convocado para a seleção brasileira. E o seu comentário pode e deve ser lido aqui no nosso programa, sem crédito ou compensação financeira nenhuma para você. Exatamente. E o questionamento também, se em algum momento... Não, em quiser fazer um questionamento não tem. Não tem questionamento. Você pode não tem questionamento. Para de trazer isso. Acabou. Acabou essa história. Acabou essa história. Não me obrigue a humilhar você no programa. Ponto final no Falha de Cobertura de hoje. Um beijo no seu sorriso e até o próximo programa.